Beleza. Então, pessoal, como eu falei, até aqui eu tenho falado e buscado dar um entendimento sobre o que é previsto em lei para adequação de empresas. Tá? Eu vi lá desde a Política Nacional de Meio Ambiente como um marco, tá? Para essas diretrizes, passamos pelo CISNAMA, pelo CONAMA, falei sobre IPAAN, falei sobre SEMAS, falei sobre FVS, Devisa, IPLURB, vários órgãos aí. Quem quiser relembrar, é só voltar nas aulas lá que já estão disponíveis. Hoje, ao final da aula, eu vou disponibilizar as aulas em PDF 4, 5 e 6. Eu acredito que a 1, 2 e 3 eu já devo ter passado aí, tá? Então, aí é um legado aí para vocês, se precisar, voltar lá para, sei lá, para qualquer fim, tá? Então, até então, foi coisas do tipo, né? O que foi visto até aqui nas diversas atividades humanas, né? Administrativa, econômica, empresarial, governamental, existe a necessidade de um gerenciamento ou gestão ambiental, como um conjunto complexo e vasto de ferramentas técnicas voltadas à proteção do meio ambiente. Então, o que eu tentei trazer, o que eu trouxe aqui para vocês foi esse entendimento de que existe a responsabilidade de um setor ou de ou uma pessoa dentro da empresa, e existe a corresponsabilidade, né, de todos os envolvidos em determinado processo. Eu sempre deixo claro que não é porque eu não sou engenheiro ambiental, ou não sou analista ambiental, não sou do setor de gestão ambiental, que eu não tenho essa responsabilidade e esse entendimento, tá? Dessas ferramentas e técnicas voltadas à proteção do meio ambiente. Tá? Então, vocês irão fazer parte desse gerenciamento ou dessa gestão ambiental. Tá? E aí, independente da técnica utilizada, todas elas são capazes de apontar riscos de eventuais penalidades ambientais existentes, que a gente chama geralmente de passivo. E mais importante, aquelas que poderão acontecer. Então, a gente estudou até aqui sobre eventuais penalidades que já são previstas, trouxe alguns exemplos aí que a gente de algumas atividades e trouxe também a ideia preventiva, principalmente essa semana, né, daquilo que pode acontecer. E muito do que as empresas esperam dos profissionais é ter essa capacidade de visão geral, de dizer, ó, isso pode acontecer, ó, isso é previsto. Então, trabalhar preventivamente, além de fazer parte da filosofia da empresa, ou seja, ela tem que querer trabalhar com antecipação, ela principalmente parte do seu pessoal técnico. Então, vocês estudam, né? Eu tenho engenheiros, arquitetos, eu tenho tecnólogos aqui na aula, e estão buscando conhecimento justamente para adquirir esse know-how, tá? Muito será em função da experiência que vocês vão agregar no mercado de trabalho, mas muito em função também do entendimento que mesmo eu sem experiência, eu vou ter a capacidade de aplicar. Tá? Então, lá no seu rol de atividades, você tem que puxar ali um pouco da questão ambiental e, é claro, das diversas outras situações que vão fazer parte das suas atividades. Tá? Então, assim, é algo que faz parte da vida do profissional completo, digamos assim. Tá? Aquele rol taxativo, balizador, onde eu faço só uma coisa, ele, é claro, entra em outra seara aí, né, das questões dos desvios de função e acúmulo de função, mas, de certo, é totalmente possível uma harmonia daquilo que você pode entregar para a empresa, que não caracterize nem desvio, nem acúmulo de função. Tá? É algo assim que demonstra o quanto vocês são completos, tá? E o quanto vocês podem proporcionar para uma empresa. E é aí que vocês aparecem, é aí que vocês ganham as promoções. Tá? Então, para quem tem visão e sabe da sua capacidade, da sua expertise, do seu modo de planejar e administrar as coisas, sempre vai ter essa visão geral como um todo. Então, por conseguinte, trago à discussão outras providências que poderão ser tomadas, mesmo que ainda não sejam procedimentos obrigatórios, mas que poderão trazer vantagens de planejamento, visão de futuro e ganhos com negócios verdes. Então, o negócio verde, né, o ecológico, ele está ganhando muita força.
Vocês sabem disso, vocês acompanham aí todas as, né, todo um desenvolvimento, até de marketing, um desenvolvimento, né, do que as empresas são capazes de fazer para encontrar o seu cliente, para demonstrar no mercado que ela tem essa visão holística e de que ela se preocupa não só em vender um produto, mas em ter uma filosofia, em demonstrar preocupação econômico-social e uma série de situações. Tá? Então, por exemplo, o que eu vou trazer aqui são exemplos que norma nenhuma ou lei nenhuma te obriga, mas que ela agrega valor às atividades, tá? E aí busquei, por exemplo, lá no Hospital Unimed, noroeste do Rio Grande do Sul, tá? Eles têm lá uma campanha legal que eles dão uma muda de árvore, tá? Para cada família, para cada recém-nascido, né? Ou seja, para cada criancinha que nasce, eles dão uma mudinha lá, tá? Que em tese vai ser plantado e aí aquela árvore que um dia será frondosa, será grande, será acompanhada aí pelo próprio crescimento da criança. Então a gente sabe aí os desafios que é reflorestar, os desafios e os benefícios que é plantar uma árvore, tá? E aí se agrega valor, vira notícia, a empresa ela dá uma mensagem para a sociedade que ela se preocupa com o meio ambiente, é legal, a pessoa tira foto, tá? Então o que eu vou trazer aqui são essas ideias que serão um plus, serão um a mais que vocês farão. Ora, o obrigatório que a gente viu até aqui, de obediências, leis, ele é obrigatório e ele é uma palavra de ordem até prioridade, tá? Mas, é claro, vai chegar um momento em que vocês chegarão lá, que vocês irão adequar a empresa, ambientalmente falando, e aí você vai poder despender tanto recurso quanto tempo voltados a essas questões que são legais de fazer, tá? Isso dá uma aliviada na tensão que é você conseguir adequar a empresa, tá? A adequação de empresa, ela tem a ver não só com o meio ambiente, mas com a sobrevivência da empresa no mercado de trabalho, tá? Essas empresas grandes que a gente vê aí com 30, 40, 50 anos de existência e tantas outras que a gente vê que ficaram pelo caminho, tá? Que faliram, a gente conhece algumas, tá? Com certeza travam uma luta e travam uma corrida aí por se manter no mercado, tá? Então a gente conhece aí números e aí a gente pode fazer parte dessa empresa que esteja necessitando de ideias novas, não só aquelas que são de cunho legal, né, de cunho obrigatório, mas ideias inovadoras, ideias, mais uma vez, que irão agregar valor à própria empresa. Tá? Então, essa é uma ideia muito boa. Essa daqui é uma ideia que é uma experiência minha própria, tá? Pode parecer meio estranho, mas esse é um setor de manutenção, ou seja, eu tinha diversos setores lá e funções que são nada convencionais assim, no sentido administrativo, né? Ou seja, é aquele ambiente totalmente diferente de uma mesa, com numa sala com ar-condicionado e um computador, tá? São pessoas tá, que são soldador, pintor, marceneiro, pedreiro, são pessoas assim simples, tá? Mas que têm um trabalho um pouco diferenciado, tá? Então, assim, só para citar aí realmente como exemplo essa minha experiência, tá? Eu percebi, a época lá, eu era um analista ambiental nessa empresa, e dentro daquela necessidade de diminuir, dentro daquela necessidade de diminuir a geração dos resíduos, tá? Que é uma das situações que a gente conversou aqui também, eu percebi que ia muito o copo descartável, copo descartável, copo descartável, tá? E aí eu lembro, não vou lembrar aqui do valor, mas eu lembro que eu fui até o setor responsável de compras, né? E ó, me diz aí mais ou menos quanto que a gente gasta com copo descartável por dia, determinado setor, né? Ou quanto a gente gasta de copo descartável no mês para a empresa toda. E eu lembro que foram valores bem absurdos, assim, chegando a mais ou menos 300 mil reais por ano, né? 300 mil reais por ano dividido por mês aí é um valor significativo. Então, e é algo que pode ser evitado ou pode ser gerenciado de uma outra maneira. Então, é tipo aquela situação de oferta e demanda, né? Se você
toda vez que vai tomar uma água num bebedouro, você pega um copo descartável, por dia você toma 5, 6, 7 copos de água, tá? São 5, 6, 7 copos de água que você vai gastar, isso multiplicado pela quantidade de pessoas que tem numa determinada empresa ou setor, tá? É claro, existem situações sanitárias que me exigem isso, né? Hospital, por exemplo, é necessário, mas mesmo dentro de um hospital é necessário, ou perdão, existe setores administrativos que eu posso trabalhar isso, tá? Nesse sentido aí, foi um projeto piloto, né? Como não tinha mesa lá, não existia área de trabalho para os funcionários, a gente criou essa guarda aí de copos, tá? A gente deu um copo para cada um. Percebam que tem copos diferentes aí, ou seja, por algum motivo o funcionário perdeu aquele copo, ou enfim, esqueceu em casa, e aí eles já deram um jeito de trazer outros copos, tá? É claro, sempre tem uma adequação, né? Esses copos eram usados para café e para água, aí eu tive que implantar lá uma piazinha, tá? Tem toda uma questão aí de limpeza e de higiene, né? O plástico ele tem uma durabilidade, dependendo da sua qualidade, né? Ele consegue, o plástico ele tem a capacidade de absorver gosto, de absorver cheiro, tá? Então tem vários elementos aí envolvidos, não é só dar um copo e aí acabou o trabalho, não, né? Então, mas assim, trouxe à tona, né? Esse desperdício que muitas vezes nós fazemos sem querer. Foi quando eles começaram realmente. E aí eu fui fazer um levantamento interno. Os caras gastavam um pacote, até 2 pacotes daquele canudo de copo descartável por dia, a cada 1 ou 2 dias. Então, dentro daquele pacote, daquele canudo de copo descartável, tem 100 copos. Num setor onde tinha, no máximo, 20 pessoas. Então, aí é claro, o cara toda vez que vai lá é um copo, toda vez que vai lá é um copo. 5 vezes 20 é um pacote de canudo por dia, realmente. Tá? Então, assim, são medidas que você não vai encontrar em lugar nenhum, dizendo que é obrigatório você ir lá e dar um copo plástico, substituindo descartáveis para que você diminua a geração de resíduos, não vai ter em lugar nenhum. Mas é uma capacidade que nós temos que ter para otimizar os recursos da empresa, né? E aí, setorialmente, começou ali, aí começou a despender para outros setores, daqui a pouco a gente vai gastar o mínimo do mínimo em relação nesse caso, a copo descartável, mas ele pode ser aplicado em inúmeras outras situações que a gente corriqueiramente acaba desperdiçando, tá? Então, isso de fato perdão, eu tô dentro de uma outra situação, não de licenciamento, mas também de proteção ao meio ambiente, porque é uma tendência a gente buscar alternativas de diminuir o impacto ambiental. O impacto ambiental ele não vai deixar de existir, tá? Então é surreal você achar que você vai acabar, né? Até porque o boom tecnológico que a gente vive hoje é impossível você voltar atrás, até por conta de alguns confortos que a gente tem, né? Então a gente acaba gerando esse tipo de impacto no meio ambiente. Mas se a gente puder unir forças, tá? E cada um fazer sua parte, e aí, é claro, dentro dos processos também é bom para a gente, porque diminui custo, mais uma vez, e aí a empresa vai ter a capacidade de gerar riqueza e ter e dar mais condições para os seus funcionários. Pode falar, Rita. Não, professor, só para pontuar, que eu lembrei da primeira aula da pergunta da redação, né? Que o principal relação entre o meio ambiente e a engenharia de produção, esse é um exemplo muito, muito bom, porque é onde, no caso, o projeto conseguiu diminuir os custos da empresa e assim também ajudando no meio ambiente, né? O que é uma relação perfeita, no caso. Exato. E também, como eu sempre falo, são pequenas atitudes que, às vezes, pela pessoa estar ali o tempo todo, não vê, né? É uma coisa que, como a pessoa todo dia é uma coisa mais corriqueira, aí são pequenas coisinhas que a pessoa não vê que, no final, acaba gerando um grande impacto na empresa, né? Exatamente. E aí, muito do que eu trouxe aqui para vocês é em função disso, tá? De a gente fazer a nossa tarefa de casa, ou seja, conhecer a legislação e o mínimo que tem que ser feito. Tudo que é obrigatório, tá? Que é em função da atividade que vocês vão consultar ou trabalhar, é a sua base, tá? Para tudo. Ele é o que você tem que fazer.
esses a mais, essas ideias, elas vêm para corroborar com a ideia realmente do fim que você está ali aplicando na empresa. Então, vocês, dentro dessa otimização dos recursos que vocês estão estudando, tá? Nessa pós-graduação principalmente, vem um mix aí de ideias e um mix de coisas que vocês podem empregar, tá? E aí, a partir do momento em que vocês criarem essas ideias e transportarem isso para níveis de ações mesmo, são pequenas coisas, como a Rita falou, é que vocês terão, tá, o objetivo de vocês alcançados, tá? Então, tudo que a gente, e eu vi, como eu falei na primeira aula, eu falei da ementa de vocês, tudo corrobora, tá, para a qualidade dos processos, tá? A engenharia de produção, ela é voltada na otimização dos recursos, tá? Então, isso daí ele agrega bastante valor, e aí, é claro, poderia, só nessa imagem aí, falar a noite inteira, tá, dos desafios que é, tá, aplicar uma coisa, mesmo que simples, Rita, ela acaba tendo grandes desafios, porque em outras aulas, não nessa aqui, mas eu tenho uma figura que eu gosto de usar, que é um navio afundando, e as pessoas falando, mas sempre fizemos assim. Então, vocês serão paradigmas, poderão sim confrontar com paradigmas de empresas com cultura há milhões de anos, né? Brincando, é claro. Mas sempre foi feito assim, e aí não muda os processos, e aí talvez vocês tenham a oportunidade aí de melhorar muita coisa, tá? Outra aqui, situação que eu trago de exemplo, tá? São os papéis. Então, a gente... Lembra que eu falei que às vezes a gente se preocupa tanto em como destinar o resíduo, de que maneira eu consigo evitar gerar esse resíduo, tá? Então, é muito presente hoje que o papel ele tem a sua importância para situações de armazenamento e de comprovação, aí, provas de alguma coisa, mas os meios eletrônicos estão cada vez mais presentes, de maneira que eu posso tanto usar uma nuvem, por exemplo, para guarda de arquivos, tá? Quanto para os meus próprios processos aí eletrônicos que podem reduzir esse impacto, tá? Lembrando que o papel, no Brasil, ele é sempre fabricado, tá? De reflorestamento. Só que aí já vem uma situação da própria saúde da empresa financeira, né? Então, imaginem vocês que podem se deparar com uma empresa que imprime papel, não tem controle nenhum, todo mundo, sei lá, é uma coisa que eu até falo e brinco que eu tive que fazer essa análise crítica comigo mesmo, porque quando eu comecei a me deparar com essas situações, eu era um estudante de engenharia ambiental que imprimia, por exemplo, o meu trabalho da faculdade na empresa, tá? Só que a empresa não tinha mecanismo nenhum de embarrear isso, e aí chegou um ponto crítico, e eu mesmo tive que fazer essa crítica e falar, pô, se eu falo sobre otimização de recursos e não geração de resíduo, e seria hipocrisia eu continuar, aí foi quando eu comecei a imprimir meus trabalhos na própria faculdade, entendeu? Mas a questão não é essa, a questão é que a empresa, muitas delas já têm esses mecanismos, tá? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz uma visita técnica numa empresa, certa vez, tá? Do distrito, e lá todo Ctrl+P, ou seja, toda vez que você vai dar o Ctrl+P lá para fazer uma impressão, automaticamente é linkado o seu IP, ou seja, a sua máquina, que ela tem a identificação lá, a máquina do Alex tem o IP tal. Então, ele sabe exatamente quantas folhas de papel eu estou imprimindo por mês, tá? E aí os caras fizeram um trabalho tão magnífico lá, que empresa japonesa você já sabe também, né? Mas tão magnífico que eles conseguiram chegar a uma média de impressão dos setores, ou seja, faturamento geralmente imprime mais papel, natural. Financeiro, geralmente, mais papel. Mas outros setores menores, eles conseguiram chegar numa média, tá? Onde foi criado esse limite, tá? Dentro desse limite, para eu ultrapassar ele, porque todo mês vai chegar um relatório, eu tenho que me justificar. Por que eu gerei mais papel do que geralmente é registrado, tá? Naturalmente, há situações em que geram mais papel por conta desse relatório assim, tal. Mas gerou um senso crítico tão grande dos próprios setores, e aí nesse dia que eu fui lá, eu me deparei com uma pessoa, com um empregado, tá? Que estava
tentando convencer um outro setor a imprimir uma outra situação dela, porque ela já tinha extrapolado o seu limite, e aí toda a burocracia, só para se justificar, para ela era melhor emprestar ali do setor ao lado, onde o limite ainda não tinha sido alcançado. Mas é uma forma, tá, de controle dos recursos da própria empresa, tá? Ou seja, se a empresa, nesse sentido, não controla, e eu posso imprimir meu trabalho da faculdade, não tem crime nenhum nisso. Mas, obviamente, que a empresa vai estar despendendo de recursos, tá, que não é para o fim do seu serviço ou processo, tá? Então, aí você já, nesse sentido de prevenção de geração de resíduo, vocês podem pegar inúmeras situações como essas, tá? Desse controle, como é que é feito? Como que eu sei, por exemplo, que o meu copo descartável que eu deixo no setor tal, um pacote com 100 copos, e aí, se eu não tivesse controle, tá? Muito bem rastreável, a rastreabilidade dele, e aí eu dou um pacote de copo de manhã, de tarde o cara já quer de novo. Aí eu faço uma análise crítica. É justificável eu gastar dentro de um setor 100 copos descartáveis numa manhã? Você começa a questionar e tal. Então, os próprios funcionários vão entender que a empresa ela tem gerência sobre esses recursos. Isso não é mesquinharia, não. Isso é processo. Isso é controle. Você só consegue, você já deve ter ouvido, você só consegue gerenciar, tá, aquilo que você controla, ou vice-versa. Tá? Não tem como eu controlar algo que eu não mensuro, que eu não tenho ideia do que, como sai e qual é a análise crítica daquilo. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que eu trago hoje para vocês. E aí, dentro desse sentido aí do papel, eu cheguei a fazer, que eu sou muito metódico, né? Toda uma parte de censo aí, por exemplo, ó, nesse papel de rascunho, tá? Eu categorizei entre rascunho e descarte, ou seja, eu ia nos setores e falava assim, ó, se você, porventura, imprimiu só um lado do papel e o outro lado ainda pode ser usado, deposite aqui no rascunho, não amasse e jogue no lixo não, porque esse é um recurso que ele pode ser reaproveitado, tá? E mesmo que você use os dois lados, coloque aqui no de descarte, porque o seu resíduo, o papel, desde que ele não seja molhado ou que ele não se misture com outro resíduo, ele pode ser reaproveitado e voltar para a cadeia de uma outra maneira, tá? Então, assim, geralmente, as empresas, a tendência é que ela pague pelos seus resíduos gerados, tá? Lá, o serviço público, ele é para casa normal, eventual, mas a maioria das empresas, elas pagam pelos seus resíduos, por essas empresas que hoje têm muito de destinação de resíduos. Então, quanto menos volume, quanto menos peso ela gerar, melhor para ela, tá? Então, assim, fiz aí essa categorização, né? Aí eu lembro que eu tive que descobrir mais ou menos o peso médio de uma folha de papel, e aí eu ia contando por folha e fazer uma multiplicação, ou seja, eu cheguei por setor, tá? Como era um levantamento semanal, eu ia lá nos setores, a ideia era não pegar nenhum papel mesmo jogado fora no saco preto, todo papel, mesmo usado de um lado ou de outro, eu ia fazer essa busca, tá? Então, exemplo, essa informação aí que esse dado me dá, tá? Ele me diz que eu tenho lá um financeiro barra contabilidade com alto índice de geração de rascunho, tá? Chegando a 32 quilos de papel. Gente, 32, é porque eu não lembro agora aqui o quanto isso equivale. Talvez eu coloque em número de folhas, porque eu estou colocando em quilos aqui. 32 quilos de papel, só de rascunho. Peraí, o que está acontecendo? Aí é uma análise crítica que você, mais uma vez, faz. Pessoal, o que está acontecendo que gera tanto rascunho assim? O cara imprime descoordenadamente, o cara imprime não sabe por quê, ele se abandona, não sei. Eu começo a questionar, não para acusar e dizer que o cara está sendo irresponsável, mas para tentar reavaliar aquele processo, tá? Olha a diferença. O setor de financeiro e contabilidade com 32 quilos. O que mais se aproxima dele é o faturamento, como eu falei para vocês, ó, com 5 quilos, quase 6 quilos. Olha a diferença, né? 4, 5 vezes mais, tá? Então, aí você começa a avaliar seus processos, falar, ó, tá tendo desperdício muito grande, tá? Mas isso é baseado não em achismo, mas baseado em processo, baseado em uma busca ativa interessante até. Tá aqui em folhas, ó. Pronto.
Aqueles 32 quilos lá equivale a 6.823 folhas de papel. Gente, é muita. Isso é semanal, se eu não me engano. Não sei se esse dado é semanal ou é mensal, não lembro agora. Mas é muito papel, tá? É muito desperdício, tá bom? Então, realmente aí eu lembro que a avaliação eu apresentei lá, mais uma vez, criticamente, para a gente reavaliar os processos, tá? O setor campeão aí, tá? Foi esse financeiro barra contabilidade. Aí os de descarte, ó, um pouco menor, tá? Para descarte, o RH barra DP lá já foi o campeão, ou seja, em tese, eles tinham uma consciência melhor, tá? Não tem como eu inferir, eu acabei não criando uma espécie, não tinha como, porque realmente depende muito dos processos, tá? Lá, o financeiro e contabilidade já deu uma caída, ó, nos descartados, ou seja, a impressão que dá, fazendo uma leitura desses dados, é que eles geravam muito rascunho, mas eles retinham muito mais, porque os papéis descartados, eles diminuíram 30 quilos praticamente, de 32 para 2 quilos. Tá? E aí você começa a controlar esses processos. E aí os funcionários começam a entender que, opa, tem alguém olhando, tem alguém controlando, e aí eles começam a se policiar. Esse daí é uma alusão, desse lado esquerdo aqui, são os papéis para descarte, que geralmente o que acontece? A gente usa um lado do papel, outro e não serve mais, a gente amassa aquele papel e joga no lixo. Eu orientei para que eles não fizessem mais isso, que eles deixassem intacto e colocassem lá na caixa, tá? Então eu comecei a acumular aquilo, eu não lembro agora, mas eu acho que é de uma semana, tá? Esse dado aí. Então, eles estavam descartando, tá, o equivalente a 27 resmas de papel. É muita coisa, meu amigo, é muita coisa mesmo, tá? E ali na empresa onde eu trabalhava, nessa unidade, eu acho que tinha uns 300 a 400 funcionários apenas, tá? Então, assim, você percebe que necessita desse olhar simples, muito simples, porém técnico e coordenado, tá? Para que esses desperdícios sejam avaliados. Já mudando um pouco de assunto, outra situação onde você não é obrigatório, mas que está ganhando muita força, são os painéis solares, né? Então, já existe, é claro, eu até coloquei aqui, tá? Ainda não é algo pago, não é algo taxado o imposto, mas já existe uma PL do governo que quer tornar o uso da energia solar obrigatório em todos os empreendimentos. Hoje, a necessidade ela vai muito da empresa, então existem algumas empresas que já estão implantando isso como uma forma de armazenar energia ou de fazer essa alternância, né, entre a concessionária que armazena energia, ou então para guardar realmente, eles têm essa capacidade de armazenar energia para um momento assim onde falte, por exemplo, né, ou fazer essa alternância mesmo, tá? Dependendo da capacidade de armazenamento, de geração de energia, tem até a possibilidade da empresa, ela nunca vai deixar de ter a ligação dela lá com a concessionária, né? No caso, a Amazonas Energia, né? Não lembro agora. Manaus Energia, não lembro agora. E aí, ela pode ter essa possibilidade de nem depender, ela mesmo gera ali. Então, é um investimento que ele se paga aí, existem as projeções, já tive a oportunidade de me reunir com alguns desses revendedores, e então eles próprios já fazem uma avaliação da demanda que hoje uma empresa paga, tá? E aí ela consegue dar essa projeção, ó, em 1, 2 anos você consegue se pagar, tá, esse investimento. E aí está ganhando realmente muita força. Existe essa PL do governo, como eu falei para vocês, que quer tornar obrigatório o uso de energia solar. Eu não sou muito fã dessa ideia, porque tudo aquilo que se torna obrigatório, ainda mais para uma questão como essa, imagine uma empresa que está começando agora, dificuldade de se manter, ela ter uma obrigatoriedade como essa, e a gente sabe que não é barato a implantar ainda. Tá? Diminuiu já bastante os custos, mas ainda não é barato, não. Tá? E aí, aqui, até a continuação da notícia, ó, com o objetivo de incentivar o uso da energia solar. Incentivar é uma palavra, né? É brincadeira, porque se você obriga alguém, obrigar a incentivar, para mim, não cabe na mesma frase. O governo pretende tornar obrigatório o uso da fonte de empreendimentos públicos e privados. O PL de autoria do deputado lá, o Pedro Augusto Palaretti, enfim.
é algo aí desse ano, essa APL, tá? Então, a APL é um projeto de lei que vai passar por, né, as comissões aí constituintes, e, enfim, pode virar lei. E aí, além dessas aí, que já é o suficiente para denotar aí essa ideia, né, de que nem tudo que é obrigatório, a gente pode estar implantando pequenas ideias e bem simples. Uma outra providência também que é medida voluntária, não existe nenhuma lei dizendo que você tem que aplicar uma auditoria, né? Isso são processos que a própria empresa aplica para que ela tenha segurança nos seus processos, tá? Mas ela é uma medida voluntária, tá? A empresa aplica se ela quiser. Nenhuma empresa vai ser penalizada por não ter auditoria. E aí eu trago a ideia da auditoria ambiental, tá? Que, na verdade, as auditorias elas podem ter várias características, né? Ou vários objetivos. Existem auditorias internas para diversos fins. Como a gente está falando sobre meio ambiente, é claro, a gente vai falar aqui sobre auditoria ambiental. E aí, nesse sentido, eu vou trazer aqui alguns tipos de auditoria para que fique, enfim, para que vocês tomem conhecimento e que futuramente vocês, quem sabe, até venham aplicar, tá? Então, o tipo de auditoria 1 é o de conformidade legal, ou seja, tudo aquilo que é compulsório se fazer, né? Ou seja, realmente o obrigatório, tá? A conformidade legal, ela sempre vem em primeiro plano, porque eu não posso pensar em diminuir o custo com copo descartável se eu não tenho uma licença ambiental, por exemplo. É contraditório você pensar em algo que não é obrigatório e deixar o obrigatório de lado. Então, por isso que, nesse sentido aí, ele é o primeiro a ser citado. Então, a auditoria de conformidade legal, né, / compulsória, ela avalia a adequação da empresa às normas legais, sendo usada como preparação para o requerimento de licenças ambientais e como forma de prevenir eventuais multas ou penalidades pelo não atendimento à legislação. Então, ela vai fazer esse estudo para adequar a empresa às normas. Então, isso, pessoal, aproveitando o gancho aqui, é mais ou menos o que vocês vão fazer no trabalho final, tá? Vocês vão buscar essa avaliação da empresa, e aí eu vou explicar melhor para vocês depois no final, tá? Mas vocês vão ter que buscar uma empresa e tentar achar essa adequação legal dela, ok? 2, auditoria de avaliação de desempenho. Esse tipo de auditoria verifica se a organização cumpre requisitos com base em indicadores que refletem seu desempenho ambiental, como o consumo de água, de energia, emissão de efluente, geração de resíduos, etc. É mais ou menos parecido aí com o que a gente acabou de falar, tá? Então, assim, se, claro, a empresa ela não tem nenhuma meta definida, nenhum tipo de desempenho implantado, vai depender a quantidade de consumo de água, de energia, de emissão de efluentes que ela tem. Então, por isso que, mais uma vez, a premissa, né, de você avaliar muito bem os seus processos é você mensurando, é você comparando, é você levantando, é você sempre o tempo todo tendo uma análise crítica daquilo. Então, se dentro do seu processo há um consumo de água que ele é relevante, tá? Que ele é além da água que é servida em banheiro, ou então em copo, ou então, enfim, que é o comum usual da coisa, né? Se existe o consumo de água envolvido no processo, e aí, por exemplo, vamos citar aqui uma Ambev da vida, ou uma Coca-Cola, com certeza ela tem o consumo de água agregado à sua atividade. Então, com certeza, eles têm um meio de controle de consumo de água lá. Tá? É impensável para mim, enfim, nem nunca avaliei os processos dele lá, nunca, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de entrar nessas empresas, mas com certeza ele deve ter hidrômetros lá onde fazem essa leitura do consumo de água deles, até porque o valor agregado ao produto, ele vem muito de todas as matérias-primas que se juntam para gerar aquele produto ou serviço. Então, com certeza, tá? Eles vão fazer esse tipo de avaliação, mas eles só vão conseguir avaliar esse desempenho, tá? Se ele tiver um indicador, se ele tiver uma meta, se ele tiver uma comparação, tá? Então, com certeza, lá naqueles processos existe isso. E aí eu posso ainda fazer isso através do consumo de energia, emissão de efluente, geração de resíduos, vai embora, tá? Então, você só consegue fazer uma avaliação de desempenho se você tiver uma base primeiro, se você tiver, é claro, um indicador ali
para que você tenha um parâmetro, tá? Então, mesmo que você faça isso pela primeira vez, aquilo vai se tornar um primeiro registro. Exemplo, eu registrei lá que o setor de contabilidade barra financeiro da empresa tal gerou 32 quilos de papel para descarte, ou era para rascunho, perdão. Então, mesmo que eu não tenha indicador nenhum, né, assim, não existe nenhuma norma internacional que diga isso, eu coloco lá ele como um registro, tá, inicial. Qual é a minha meta? Baixar 20% em 6 meses? Extinguir em 1 ano? Não sei. Tá? E isso é uma análise crítica que vocês farão no próprio processo. Vocês serão apenas o vetor, tá? Mas quem geralmente decide isso é a alta diretoria. Então, você, em posse desses processos, em posse dessas informações, pode falar, ó, tá tendo alto consumo de tal requisito aqui, e aí eu trago aqui uma ideia para que a gente possa diminuir isso sem afetar efetivamente no desempenho, tá, da empresa. 3. Auditoria de descomissionamento. O que seria isso? É uma auditoria realizada em empresas que estão fechando ou se mudando para outro local. O objetivo é verificar se há ou haverá algum risco para a população, para o meio ambiente, durante ou após o fechamento do empreendimento. Então, sei lá, ele é bem específico aqui para questões de uma empresa que está fechando ou se mudando para outro local. Então, esse descomissionamento, você vai deixar e fazer uma pesquisa para o nível de qualidade ambiental que vai ficar ali é igual ao superior ao que vocês encontraram. Tá? Então, assim, ele é bem específico mesmo. Ele é mais um checklist aí de avaliação, tá? De uma saída ou de uma mudança. Vocês vão mudar de local, de empresa, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, e aí, esse tipo de auditoria dá essa ideia de que a gente não pode simplesmente sair por sair, tá? A gente tem que deixar tudo muito bem organizado nessa saída. 4. Auditoria de responsabilidade. Investiga a existência de passivos ambientais que podem impactar na decisão de compra e venda, ou investidores que querem aportar recurso em certa organização. Então, é mais ou menos parecido com o que o compliance faz, né? Ou com aquela ideia de jurídico-ambiental, tá? Ele vai buscar, tá? Ele vai investigar essa existência de passivo. Imaginem os custos envolvidos em uma exploração mineral, por exemplo, tá? E aí o cara vai correr atrás, ó, eu preciso da licença tal, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, essa auditoria de responsabilidade é mais para eu entrar aí nesse rol de antecipação, tá? Prevenir aí, tá? Uma decisão de compra e venda, tá? Imaginem a auditoria que houve, tá? Para que lá, lembrem do Porto das Lajes, tá? Quanto que não houve, assim, de discussão para que fosse aprovado 250 milhões de investimento, tá? Então, com certeza, houve aí um estudo para isso. 5. Auditoria de cadeia produtiva. Realiza em toda a cadeia produtiva de um determinado produto, incluindo os serviços relacionados, muito comuns naquelas organizações que querem verificar se seus parceiros estão em sintonia com seus valores ambientais. Então, esse aqui, ele tem muito a ver, tá, com os serviços relacionados, tá? Ou seja, para que você não seja responsabilizado por uma terceirizada, ou então por um parceiro que vai ficar claro que ele é um terceirizado, ele é um prestador de serviço, você busca, né, e tenta avaliar se a sua filosofia de empresa se encaixa com a dele, tá? Porque isso é importante, porque imagine que você tem todo um cuidado, tem toda uma análise crítica interna, tem toda uma política ambiental definida, tá? Para que a empresa ela se encaixe, né, ou se adeque ao meio ambiente. Aí vem o teu terceirizado lá, que não tem nada a ver ou não tem nada a ver com isso, mas que não está nem aí para o meio ambiente também. E aí, só para quem trabalhou em grandes empresas, não sei se vocês já tiveram oportunidade, os quais têm empresas terceirizadas lá dentro, sabem que a responsabilidade de qualquer coisa que a terceirizada venha fazer, ela vai cair 99,9% para a contratante, ou seja, para a empresa maior, tá? Não pensem que se por algum erro de processo, tá, uma terceirizada fizer algum dano ambiental dentro da Coca-Cola,
Não pensem que lá nas manchetes e em toda a discussão ambiental vai aparecer o nome dela, não. O que vai aparecer é Coca-Cola, tá? Então, assim, é algo realmente de você fazer um reconhecimento e até uma oportunidade para que você corrija alguns processos, tá? Alinhando com a terceirizada. E é o 6, na verdade, auditoria pós-acidente. Ninguém quer esse tipo de auditoria ambiental, né? Pois tem a natureza investigativa que se inicia após a ocorrência de um acidente ambiental. Tá? Geralmente quer saber causas, seus responsáveis e a possibilidade de recorrência. Pode ser aliada à estratégia de embargos e interdições e termos de ajustamento de condutas. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, ele é com o intuito de adequar, com o intuito de antecipar, com o intuito de prevenir, tá? Isso quer dizer que a empresa está imune a situações diversas, né? Situações de sinistros? Não. Se isso acontecer, é necessário uma auditoria de pós-acidente, tá? Então, já houve a caracterização ali daquele dano ambiental, tá? Por que diz aqui que ela está aliada à estratégia de embargos e interdições? Porque para você desinterditar ou desembargar, você tem que ter uma resposta rápida, né? E ela vai estar muito atrelada ao termo de ajustamento de conduta. Então, assim, por mais que a sua empresa ela tenha causado um dano, né, quer seja de pequeno, médio ou grande impacto, ela tem essa oportunidade, tá, de se corrigir. Isso muitas das vezes é dado, tá, por termos, né, que a gente chama de TAC, termo de ajustamento de conduta. Então, assim, mais uma vez, na minha opinião, é sempre melhor, tá, ela fazer uma meia-culpa e dizer realmente eu errei e está aqui o nosso plano de ação, tá, para que a gente possa entregar um nível de qualidade melhor. Isso eu estou falando de diversos níveis, tá? Então, vocês imaginem o nível de auditoria pós-acidente lá do acidente de Brumadinho, tá? Quando esses caras tiveram que se reunir, né? Aqueles que infelizmente não morreram, né? Lá no acidente, né? Com certeza muitos gestores morreram, mas aqueles que por algum motivo não estavam lá no dia, né? Ou então a própria diretoria, a alta diretoria, imagine eles tendo que analisar todos os impactos daquilo, né? Já pensando estrategicamente, né? Em como eu vou conseguir administrar tudo isso e, é claro, dar continuidade à minha empresa, porque a empresa ela tem que continuar, tá? É claro, precisa de muita bala na agulha, porque as indenizações elas foram definidas milionárias, tá? Muitas pessoas, muitas famílias impactadas, né? A própria compensação ambiental altíssima, tá? Então, ela é o tipo de auditoria aí que ela pode ocorrer também. 7, na verdade, auditoria de sistema de gestão. Certifica ou verifica o atendimento da empresa aos requisitos de determinado sistema de gestão ambiental, como, por exemplo, o NBR 14001. Então, ficou até um zero a mais ali no 14.000. Então, vocês imaginam que, estrategicamente, você lembra lá da pirâmide que eu falei para vocês na aula de ontem? Estrategicamente, a empresa decide que ela vai iniciar um processo de sistema de gestão, tá? De alguma ISO, quer seja 9.000, 14.000 ou qualquer outra. E aí, é claro, ela precisa de pessoas com essa capacidade de ler a ISO, de serem auditores internos, então por isso que existem cursos aí, inclusive uma vez eu participei de um, eu não tenho tanta experiência com ISO 9000, mas eu tenho formação para ISO em relação ao auditor interno, então sempre vai ter os responsáveis internamente de uma empresa que vão interpretar e aplicar a ISO para que, quando vier a auditoria externa, ela possa certificar aquela empresa, tá? Então, vocês podem fazer parte desse tipo de colaboração, tá? É muito comum, cada vez mais avançando também, as empresas querem ter uma ISO atrelada à sua marca. 9.000 é a mais comum, que é de qualidade, então, para eu certificar, eu tenho que avaliar muitos processos, tá? E a 14.000 de meio ambiente também, tá? Então, vai ser, com certeza, criada essa auditoria, né? Os auditores ou já serão formados ou eles irão nomear essas pessoas e elas farão um treinamento específico para isso, porque realmente, de fato, para você ser certificado, você tem que se adequar documentalmente, estruturalmente, tá? E aí vem a auditoria externa, que são aquelas certificadoras, diga, realmente, o que a ISO 14.000, por exemplo, prevê, eles aplicam. Então, dá-se a nomeação, dá-se a certificação. Daqui a um tempo, um ano, se não me engano, um ano, sei lá,
um período depois, eles vêm aqui e fazem a reavaliação para ver se mantém o selo. Então, a empresa ela quer e busca, tá, que dentro dos seus processos sigam essas regulamentações internacionais que agrega valor, mais uma vez, à sua marca. Ok? Então, diante de tudo isso que a gente viu, eu lhes apresento o trabalho final, o exercício final, tá? Vou ficar muito à disposição aqui o tempo que for necessário para que vocês entendam, tá, o trabalho. Então, hoje, até agora, de avaliação, eu tenho uma redação, já chegaram algumas para mim aqui hoje. É para chegar até hoje, tá? A redação, não vi de todo mundo ainda. O combinado foi esse, que o trabalhinho, tá, de redação seria entregue até hoje no meu e-mail, tá? E esse exercício final, para quem chegou depois, eu vou dar uma semana de prazo para entregar também no meu e-mail, ou seja, ele vale até o dia 2 de setembro. Então, se reúnam, tá? E façam isso que eu vou pedir agora para vocês, tá? O que eu vou querer? São apenas 4 pontos. Mais uma vez, estruturado na BNT, capa contra capa. Escrevam no e-mail trabalho final, pós-graduação em engenharia de produção e qualidade nos processos, grupo tal, tá? Identifiquem isso no corpo no e-mail ou no assunto no e-mail, porque assim, eu não dou aula só para esse módulo dessa instituição. Eu recebo muitos e-mails que eu tenho e-mail só para essa parte, tá, de dar aula. Então, me ajudem a identificar. E aí, o que eu vou pedir de vocês? Vamos lá. Vocês vão definir o CNPJ, tá, real para aplicação no trabalho final. Então, é a empresa onde eu trabalho, é uma que eu admiro, é uma que eu acho legal o desafio de aplicar, não sei, Samsung. Isso são informações, Samsung, Honda, enfim, isso são informações que tem na internet. Se eu quiser fazer o meu trabalho final em cima de uma empresa grande, uma Yamaha da vida, eu vou lá, pesquiso, tá, o CNPJ da Yamaha, e aí na própria internet me diz a sua atividade, tá? Várias informações que qualquer pessoa pode conseguir. Então, vocês vão definir o CNPJ para aplicação do trabalho final, tá? Dentro das atividades que essa empresa exerce, vocês vão apontar quais são os resíduos que são gerados, tá? Nesse tipo de atividade. Ele pode, lembrando que ele sempre pode ser resíduo líquido ou resíduo sólido, tá? E aí vocês vão pesquisar, essa empresa, ela gera tal resíduo. Aí eu vou lá e faço um item só para isso, né? Ela é classificada dessa maneira, tá? Então eu vou fazer um reconhecimento, tá, desse resíduo. O terceiro item, tá, é avaliar se cabe licença ambiental ou estadual para essa licença. Eu acho que foi na segunda aula eu falei que existe um termo aí de cooperação, um termo de acordo aí entre o IPAAN e a SEMAS, tá? Mas foi na primeira aula, na verdade. Então, as de pequeno e médio impacto, tá? Geralmente é com a SEMAS, né? De médio para grande, geralmente com o IPAAN. Depende muito da atividade da empresa. E aí, lembre que eu abri lá no site do IPAAN, tem uma informação lá que diz assim, atividades repassadas para SEMAS, aí ele dá as atividades. Pode ser que uma dessas atividades seja a que vocês escolheram. Então, automaticamente, você já vai saber que ela é uma licença da SEMAS. E aí, vocês vão definir isso dando a justificativa, tá? E o quarto é vocês pesquisarem e me dizerem quais os documentos são necessários para aquele licenciamento. Então, depois que eu defino o CNPJ, os resíduos que são gerados, se cabe licença ambiental, por que eu digo se cabe licença ambiental? Eu falei também numa das aulas que a licença ambiental ela pode vir através de uma declaração de inexigibilidade. Então, também no site do IPAAN, tem lá empresas passíveis, né, ou empresas que se enquadram na declaração de inexigibilidade. Tá? Então, necessariamente, a licença ambiental não se aplica, que é a licença de operação, e sim uma declaração. Tá? E aí, também você consegue, pesquisando, descobrir quais são os documentos necessários para aquele licenciamento ambiental. Tá? Então, eu falei aqui que a SEMAS define isso, né? Sei lá, para eu licenciar tal empreendimento, eu preciso apresentar os documentos assim, assim, assim. E aí vocês vão colocar lá. Alguma dúvida, pessoal, sobre o trabalho?
Não, professor, foi bem claro. Ficou claro? Quantas pessoas no grupo? Oi? Quantas pessoas no grupo? Aí vocês vão definir, né? Mas como geralmente está dando 5 ou 6 pessoas, eu não, na verdade, isso que eu queria saber. Você já tem grupo definidos que vocês já fizeram outros trabalhos? Sim. Sim. Sim, né? Então, geralmente é 5, 6 pessoas, né? 4, 5. Ah, o importante é que seja feito em grupo, tá? Eu joguei 6 porque o que efetivamente, Alexandra, está aparecendo aqui é 12 pessoas assistindo às aulas, tá? Apesar de ter 19 inscritas. Mas isso não quer dizer também que se você quiser fazer sozinha, nada impede também, tá? Eu dou a oportunidade de vocês fazerem trabalho em grupo para que vocês discutam, para que vocês tenham essa oportunidade de ter a opinião de uma outra pessoa, coisa do tipo, tá? Mas se quiser fazer sozinho, não tem problema nenhum. Pode falar, Mário. Professor, me tirou uma dúvida aqui. Pois não. Seu trabalho final é como se fosse um checklist ali da empresa, o que ela faz, o que ela representa ali, quais são os como é que é, tipo, certificação, licenciamento, tudo, tipo uma checklist mesmo dela. É isso mesmo? É isso, Mário. Só que esse checklist, ele é pontual, tá? Vocês não precisam colocar outras informações que eu não estou pedindo de vocês aqui, não, tá? O que eu estou pedindo? Identificação da empresa. Eu escolhi a Moto Honda, aí eu vou colocar lá, identificação da empresa. Empresa, CNPJ tal, cito a empresa tal, tal, tal. A minha atividade, sei lá, coloca lá a atividade, tá? A principal e as secundárias. E aí, dentro desse processo, você vai descobrir que a Honda, né, no seu processo lá de fabricar moto, ela gera resíduo químico através da pintura, ela gera resíduo de plástico, ela gera resíduo... Aí tu sai listando, tá? Conforme aquela atividade que você definiu. E aí, conforme o CNPJ, você vai descobrir se cabe licença ambiental estadual ou municipal, ou se ela é isenta através da declaração de inexigibilidade. E aí, se cabe, pode ser que não caiba, né? Pode ser que seja um CNPJ de baixo impacto, você vai dizer, ó, cabe aqui uma declaração de inexigibilidade. Mesmo que seja assim, você vai me dizer quais são os documentos necessários. Então, é uma coisa atrás da outra, porque tenta focar no que eu estou pedindo, porque vocês podem despender aí de tempo, tá? Para me dar informações que eu não estou pedindo. Então, eu estou sendo bem específico aqui, muito tranquilo esse trabalho. Eu vou estar à disposição de vocês. A Rita tem meu número. Quem quiser, ontem eu deixei aqui no grupo, tá? Posso também deixar de novo no meu número para ir tirando as dúvidas ao decorrer da semana. Mas o interessante é você exercitar e saber mais ou menos como funciona, tá? A adequação ambiental de empresa. É mais ou menos, se der bem o básico do básico, mas já é alguma coisa. O Christian levantou a mão. Pode falar, Christian. É só uma dúvida mesmo, porque a minha internet estava caindo aqui. Eu queria saber até quando a gente pode entregar esse trabalho aí. Vocês têm exatamente uma semana a partir de hoje. Então, até o dia 2 de setembro, vocês podem estar enviando esse trabalho para o meu e-mail, ok? Beleza, obrigado. Ok. Então, pessoal, se não tiver mais dúvidas aí, eu me despeço. Apesar de não conhecê-los pessoalmente, eu agradeço, tá? Eu vou já mandar aqui para a Rita as aulas 4, 5 e 6, e aí vocês vão poder verificar aí de que maneira as aulas também podem ajudar. Você levantou a mão, Lígia? Você quer falar alguma coisa? O seu número, professor, o senhor pode colocar aí. Deixa eu colocar no chat aqui rapidinho. Ok. Aí, 96070357. Tá? E aí, eu vou tirar a apresentação aqui, pois eu vou já mandar para vocês. Eu queria poder tirar um print aí da tela, como se fosse uma foto mesmo, da nossa sala de aula virtual. Não está aparecendo para vocês, vocês não estão vendo a tela inteira aqui, mas eu estou vendo todo mundo. E aí, eu vou pedir para quem quiser, claro, abrir a câmera para que a gente possa fazer esse registro aí desse nosso módulo. Quem quiser pode abrir a câmera aí. Vamos lá, pessoal. Ninguém? Professor, a minha no computador não funciona. Se funcionasse...
Então tá, então assim, Ninguém tá arrumado, professor. a Aymara aqui, mulher principalmente, que é... Ó, cara, quando eu falo que é para tirar foto, a mulher já começa a mexer no cabelo e tal. É impressionante. Todas têm esse mesmo... Tá, Aymara, Patrícia, mais alguém aí? Vamos só tirar esse print. É porque vocês não estão vendo a tela geral. Vou bater um print e mandar para a Rita aí para ficar registrado aí essa nossa última aula. Mais alguém? A Rita, infelizmente, está com um problema aí no... Aí. Abre pelo celular para sair na foto, professor. Beleza. Pessoal, o meu também tá com problema, não consigo ativar a câmera. Poxa, tudo bem, tudo bem. Então, assim, vamos lá. Para quem pôde abrir, e aí no 3 eu vou bater o print aqui, deixa eu ver aqui o botão. Tá. Então, 1, 2, 3 e já. Muito obrigado, pessoal. Olha, a Juliane apareceu. Juliane, volta aí, Juliane. Professor, eu tô aqui fora, tá tudo escuro. Volta aí, já que você apareceu, vamos tirar mais uma aqui. De aula aqui fora hoje. Certo, vamos lá. Achei. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Muito obrigado de novo, tá? Eu fico realmente à disposição aí, se você tiver alguma dúvida. E aí, até uma próxima, quem sabe aí um próximo módulo, ok? Ok, professor. Ok, professor, obrigada. Muito Boa obrigado. noite. Obrigada, Boa boa noite. Obrigado, boa noite. Professor, boa noite. Obrigado, professor, pela dedicação. Ok, obrigado, Cristian. Boa noite, professor.